Safra brasileira de laranja quebra recorde histórico. Brasil fatura alto em Feira Mundial de Cafés Especiais. Agro, mais uma vez, puxa para cima performance da balança comercial brasileira. Setor leiteiro espera melhora no segundo semestre. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. Levantamento da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, mostra que a expectativa de produção de soja em grão, na atual safra, chegue a 153 milhões de toneladas, 700 mil a mais em relação ao levantamento anterior. O volume de esmagamento deve se manter em 54 milhões e meio de toneladas. A produção do farelo de soja permanece estimada em 41 milhões e 700 mil toneladas e a de óleo em 11 milhões de toneladas. As exportações de suco de laranja encerraram a safra 2023-2024 com a maior receita da série histórica, totalizando 2 bilhões e meio de dólares. O volume de suco exportado, porém, fechou com um recuo de mais de 9% em comparação à safra anterior. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela Citrus BR. E o ano safra 2023-2024 fechou aí com uma alta expressiva no faturamento, chegando a 2,5 bilhões de dólares no que se refere às exportações de suco, e quando a gente coloca subprodutos na conta, esse valor alcança 3 bilhões de dólares. É um momento bom para o setor nesse sentido, mas que traz também algumas preocupações. A principal delas é a queda de consumo no mercado internacional. Os preços valorizados nas gôndolas dos supermercados têm feito com que o consumidor procure outras opções de produtos. Quando a gente olha os dados do mercado americano, é extremamente preocupante. Já estamos abaixo de 85 milhões de litros vendidos, esse é o pior dado aí da série histórica de mais de 24 anos, e na Europa o consumo também recua. Então a gente tem que ficar esperto, porque esse equilíbrio de oferta e demanda ele é muito delicado. Hoje a gente vive um momento em que a demanda está acima da oferta, mas a gente tem que acompanhar esse volume de venda nos próximos anos para saber onde isso se estabiliza e como fica o setor. O transporte marítimo, vital para o comércio global, enfrenta uma série de desafios e transformações em 2024. Esses desafios são impulsionados por questões geopolíticas, mudanças climáticas, problemas específicos em infraestruturas portuárias e dinâmicas de mercado, como as observadas no Brasil e no Sudeste Asiático. O transporte marítimo durante muito tempo teve sempre casando dois binômios, assim por se dizer, né? A oferta de navios e do outro lado a demanda de frete, ou seja, de movimentação de carga, né? Então, o comércio global ele sempre seguiu muito vamos dizer assim, como termômetro do comércio global e da economia global. Então, sempre quando você tinha uma alta demanda por carga, você tinha fretes altos. Quando você tinha baixa demanda por carga, você tinha fretes baixos e assim ia andando. Só que nos últimos anos a gente tem visto uma situação extremamente peculiar, principalmente agora. A gente tem visto questões geopolíticas afetando o mercado, né, como a guerra e os ataques terroristas dos Hamas, que estão afetando o Canal Vermelho, quer dizer, o Mar Vermelho, consequentemente o acesso dos navios ao canal de Suez, fazendo com que armadores e empresas de transporte marítimo tenham que adotar rotas mais longas, encarecendo o valor do frete, diminuindo a oferta de navios, porque mais navios estão tendo que ser utilizados para exercer e praticar a mesma rota. A gente tem clima afetando bastante também, como a gente vê a seca do canal do Panamá, que tem reduzido a passagem de navios, um canal que é extremamente importante. Então hoje a gente tem os dois principais canais de rotas marítimas extremamente comprometidos. A gente pode ver até a seca afetando o rio Mississippi, afetando o agro americano, a seca também afetando o norte do Brasil e como o Brasil faz trade pelo norte. A gente viu ano passado as dificuldades que foram para navios acessarem Manaus. A gente já vê, vamos dizer assim,
indícios indicativos que esse ano pode ser até pior. Então, efetivamente, a gente tem hoje diversos fatores externos, geopolíticos, climáticos, inclusive, e aí no meio disso tudo, hoje no comércio global e no transporte marítimo, a gente anda também numa situação de pouco investimento portuário também, e além disso uma transição energética. Desenvolvido pela Embrapa Gado de Leite, o Anuário do Leite 2024 aponta que no ano passado o Brasil bateu recorde de importação de lácteos, comprados principalmente da Argentina e do Uruguai. Essa mudança na oferta e na demanda de leite refletiu-se no comportamento das margens financeiras em todos os elos da cadeia, e em especial no poder de compra do produtor. O ano que passou, ele foi um ano desafiador para o setor leiteiro brasileiro, né? Ele teve recorde de importações, que acabou refletindo aí numa redução de margens financeiras em todos os elos da cadeia. A partir de agora, quem mora nas zonas rurais do estado de São Paulo e que tinha dificuldade para mandar a localização de sua residência para amigos, fornecedores ou compradores, poderá compartilhar seu endereço pelo Google Maps. O estado de São Paulo conta com uma tecnologia nova que vai facilitar o acesso do público aos produtores. Daniela, qual que é a importância desse novo recurso? Eu acho que para nós, produtores rurais, é de suma importância por conta de vários motivos. Pode ser tanto na compra dos insumos, na entrega de mercadorias, como para chamar o SAMU, como para chamar bombeiro, enfim, a polícia militar. Eu acho que para tudo, a gente antes não tinha um endereço, né? E hoje a gente pode contar com esse projetaço bacana dos Rotas Rurais, o Estado de São Paulo pioneiro, e a gente já com a nossa plaquinha de endereço aqui. E como funciona? É só o produtor colocar esse código aqui no Google e já vai aparecer o endereço dele? Isso. Através desse código de números e letras e mais o sinal do mais, se colocar no Google Maps, vai vir, chega aqui na nossa porteira. O sul do Brasil registrou alta precipitação de chuvas acumuladas entre os dias 7 e 16 de julho, com volumes chegando a quase 200 milímetros. O índice representa mais que o dobro da média para os estados do Paraná e Santa Catarina. Regiões de São Paulo e Mato Grosso do Sul também foram beneficiadas com chuvas significativas. O retorno das chuvas trouxe alívio para as lavouras de trigo e cana-de-açúcar, embora tenha limitado as operações de campo como a colheita de milho e cana. A participação do Brasil na World of Coffee Europe, encontro anual europeu da Comunidade Global de Cafés Especiais, pode render um total de 146 milhões de dólares em negócios. O evento foi realizado este ano na cidade de Copenhague, na Dinamarca. 27 empresários nacionais participaram da feira como ação do projeto setorial Brasil The Coffee Nation, desenvolvida pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. A participação brasileira na World of Coffee Europa, que aconteceu no mês de junho, na Dinamarca, foi bastante expressiva, por alguns aspectos. Para além do número recorde de empresas brasileiras participando, do volume de negócios gerados, nós tivemos a oportunidade de também levar para o mercado europeu uma missão comercial de cafés produzidos por mulheres, apresentando assim uma nova iniciativa da BSA, em parceria com a Apex Brasil e WCA, para o mercado europeu. Mas não parou por aí, nós tivemos a participação também de 3 brasileiros representando o Brasil nos campeonatos mundiais de barismo e a oportunidade de, junto com a Embaixada do Brasil em Copenhague, na Dinamarca, apresentar 3 iniciativas importantes de sustentabilidade, premiadas e reconhecidas pelos europeus para autoridades europeias que estão implementando a EUDR e o Ministério do Meio Ambiente na Dinamarca, mostrando que o Brasil pratica a sustentabilidade no café muito tempo antes dos debates em torno da lei antidesmatamento. Nesse sentido, a participação brasileira nessa feira cobriu tanto o mundo do barismo
quanto uma nova oferta de cafés especiais produzidos por mulheres, os cafés apresentados das regiões brasileiras produtoras de café com indicação geográfica, assim como o número recorde de associados e participantes da feira, transformando essa oportunidade, essa feira de negócios, em uma excelente plataforma de negócios e de imagem para o café especial brasileiro. O feijão vermelho foi recentemente considerado um dos 10 alimentos mais saudáveis do mundo, de acordo com pesquisa realizada pela Mayo Clinic, dos Estados Unidos. O grão reúne uma série de propriedades que explicam sua presença nesse ranking. Fonte de proteínas, fibras e diferentes vitaminas e minerais, seu consumo regular pode contribuir diretamente para a melhora de diversas funções do organismo, como prevenir a anemia e aumentar a densidade dos ossos. O mercado de animais para pet ou para lazer em propriedades de turismo rural vem se mostrando aquecido. O constante crescimento da venda de mini-animais tem animado os criadores e o investimento em genética tem sido também uma boa alternativa para se destacarem nesse ramo. Já são 8 anos de criação das minicabras e o mercado tem um crescimento exponencial mensalmente. É leilão atrás de leilão dando certo, as vendas crescendo. É um mercado que vem abrindo portas aí no mercado pet. É muito interessante que as minicabras estão virando o pet do momento. Do seu ponto de vista, quais são as formas de agregar valor a esses animais? Principalmente na hora de se criar um animal, a gente precisa avaliar a genética e o tipo dos animais. Então, se você conseguir agregar uma minicabra bonita, com boas proporções, uma boa genética, você vai ter um diferencial na hora de vender. A Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Gaúcha de Avicultura estão acompanhando e dando suporte à ação do MAPA e da Secretaria de Agricultura em relação a uma amostra que testou positivo para o caso da doença de Newcastle, em Granja, do estado do Rio Grande do Sul. Após a identificação do caso, as autoridades interditaram a granja, garantindo que não houvesse saída de aves. Os protocolos oficiais estabelecidos para a mitigação da situação pontual foram acionados e o entorno segue monitorado. Ela é agro, ela é leite, ela nasceu na maior bacia leiteira. Ela é forte, ela tem raiz, ela representa grande parte dessa nação brasileira. Agroleite 2024, Horizontes em Sintonia, de 6 a 9 de agosto em Castro, Paraná. A vitrine da cadeia do leite espera por você. O Brasil terá que produzir mais de 5 bilhões de mudas nativas até 2030 para atingir a meta de reflorestar 12 milhões de hectares, cumprindo o que se comprometeu a fazer no Acordo de Paris, para baixar suas emissões de carbono. No entanto, sobram desafios para que o país consiga atingir tais patamares de regeneração florestal. Sem linhas de créditos específicas e com poucas políticas públicas direcionadas, o mercado de viveiros de mudas nativas deve se manter no patamar de 300 milhões de mudas por ano, volume insuficiente para o país atingir o compromisso firmado globalmente. E no que se refere ao Acordo de Paris, acordo que o Brasil é signatário, onde se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, é uma das metas do país dentro desse acordo. O setor de viveiros de mudas nativas enfrenta grandes dificuldades, principalmente no que concerne a falta de linhas de crédito com juros subsidiados, como acontece hoje, por exemplo, com diversos produtos do agronegócio, das commodities brasileiras, que têm juros e carência, prazos muito interessantes para viabilizar sua atividade. Sem isso, o setor fica à mercê de não conseguir produzir a quantidade de mudas necessárias ou até a sua própria capacidade instalada, Aqui na Nativas Brasil, associação da qual eu faço a liderança, hoje tem
80 associados, dentre eles 78 viveiros de mudas e 2 produtores de sementes nativas. Nenhum deles consegue produzir a sua capacidade plena, seja pela falta de demanda com antecedência, para que ele possa ter aí um recurso para produzir a sua capacidade total. Ele carece de uma linha de custeio, principalmente, aquele custeio que vai trazer recurso, fôlego financeiro, para que ele possa comprar insumos, pagar mão de obra e todos os custos de produção, né, relacionados à atividade. Então, hoje o Brasil precisaria em torno de 5,4 bilhões de mudas para atingir essa meta, né, para plantar esses milhões de hectares. Isso considerando que vão ter outras metodologias que vão se somar às mudas, né? A gente vai ter aí a regeneração natural assistida, vamos ter também a muvuca de sementes, que é a semeadura direta, né, de sementes em campo. Essas 5,4 bilhões referem-se a mais ou menos 30% desse total de 12 milhões de hectares que o país tem a restaurar. Então, é importante também citar que o setor também não tem a possibilidade de contratar apólices de seguro para que possa garantir a sua operação, justamente nesse momento que enfrentamos diversos problemas climáticos extremos, né, como chuvas em excesso, granizo, vendavais e outras intempéries da natureza, principalmente causadas pelas mudanças climáticas. Então os viveiros não têm essa possibilidade de contratação de apólice de seguro para garantir a sua produção, o que existe na agricultura. Então, na área de restauração não temos essa possibilidade, então faltam políticas públicas concretas para que o país possa atingir as suas metas. As questões climáticas influenciaram a safra 2023-2024 da maçã em Santa Catarina. A produção foi de 423 mil toneladas, o que representa uma queda de 24% na comparação com o que foi produzido na safra anterior. Os dados são do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Santa Catarina é campeã nacional na produção de maçã. Relatório do Departamento Econômico da FAESP indica que em junho de 2024, a balança comercial brasileira fechou com superávit acima dos 6 bilhões de dólares. Os dados mostram que o saldo é 33% inferior ao mesmo período do ano passado, o que se explica por uma queda nas exportações e um aumento expressivo nas importações. Apesar da queda nos embarques do agronegócio, o setor obteve um saldo positivo de mais de 13 bilhões de dólares no período, resultado essencial para o superávit da balança comercial brasileira. Com esses resultados, o país encerra o primeiro semestre com saldo de 42 bilhões de dólares, uma redução frente ao ano anterior. O agronegócio, como era esperado, foi a grande exceção, comparado aos outros setores da economia. As compras de fertilizantes seguem se intensificando no mercado doméstico, mas ainda estão em ritmo lento. A procura é maior por fosfatos, porque no início do ano, agricultores aproveitaram uma relação de troca mais favorável para o cloreto de potássio. A importação de MAP, o fosfato monoamônico, principal fertilizante usado para o cultivo de soja, caiu este ano, entre janeiro e abril, para cerca de 1 milhão de toneladas. Os fosfatados estão no centro das atenções nesse momento, principalmente porque ele atende a demanda da próxima safra de soja, cujo plantio deve começar ali em setembro. Porém, mesmo com essa demanda elevada, a oferta é muito restrita. Isso faz os preços se manterem firmes. Para os potássicos, a gente viu muitos volumes serem negociados ao longo de 2024, então os estoques estão bem elevados. Isso faz com que o preço tenha também certa firmeza, mas com tendência de baixa. Participantes de mercado acreditam ali que 90% a 95% da necessidade do cloreto para a próxima safra já estejam atendidas. Então, entre esses 3 grandes grupos de fertilizantes que nós monitoramos, o cloreto de potássio talvez seja o que exerce menos preocupação
nos produtores nesse momento. Para nitrogenados, o Brasil ainda tem tempo para adquirir a sua necessidade para a próxima safra de milho, a 24-25, então os produtores estão sem pressa para adquirir esse tipo de fertilizante. O cenário internacional de nitrogenados ele tem algumas particularidades. Nesse momento, talvez o principal fundamento de mercado são os problemas de produção no Egito, que tem enfrentado uma dificuldade no fornecimento de gás natural para a produção desses fertilizantes nitrogenados, porque nesse momento é o verão do Egito, então o calor é muito grande e esse gás acaba sendo direcionado para o resfriamento das pessoas do Egito. Para os fretes de fertilizantes em 2024, há uma relação direta com a comercialização mais lenta de soja e milho. Isso porque uma vez que o produtor ele demora mais tempo para comercializar os seus volumes, ele também fica menos capitalizado e ele também demora mais para realizar a compra dos insumos, principalmente de fertilizantes. Tanto que em 2024 a gente tem visto uma menor atividade, uma menor quantidade de negócios realizados. Então, quando a gente olha para o preço do frete de fertilizante, ele também está abaixo da média, assim como o de grãos. Isso, para a sequência do ano, gera uma preocupação de um possível gargalo logístico. O segundo semestre do ano é sempre marcado por grandes filas nos portos, pela maior movimentação de cargas. E esse fertilizante todo que chegou em 2024, ele em algum momento vai ser negociado e ele vai precisar ser entregue nas lavouras. Então, pode ser um momento de grande competição por caminhões nos portos e, por consequência, uma alta dos fretes, porque aí as transportadoras, os departamentos logísticos das empresas, eles elevam as tarifas para tentar atrair motoristas. Então, para a sequência do ano, o frete de fertilizante ele pode ter uma alta expressiva e há essa preocupação de gargalo logístico. Dados do Observatório do Café, ligado à Embrapa, mostram que a produção mundial de café deve ficar em torno de 176 milhões de sacas de 60 quilos para a safra 2024-2025. A safra prevista dos cafés do Brasil será o equivalente a 1/3 da produção mundial. O Vietnã vem em segundo lugar, com 16,5%, seguido pela Colômbia, responsável por 7%. A produção de leite no Brasil deve aumentar consideravelmente neste segundo semestre. A perspectiva de melhora vem como um alívio para muitos produtores que enfrentaram um início de ano desafiador por conta da combinação de preços elevados dos insumos, queda da produtividade e a forte concorrência com o leite importado da Argentina e Uruguai. Tradicionalmente, o segundo semestre é um momento favorável para os produtores de leite, graças à melhoria na qualidade da forragem e da alimentação disponibilizada ao gado. A Austrália abriu o seu mercado para que o Brasil exporte camarões e carne de camarões para aquele país. Essa abertura contribuirá para o aumento do fluxo comercial entre os dois países. Em fevereiro deste ano, a Austrália já havia aberto o mercado para a importação de pescados brasileiros. Nos 5 primeiros meses de 2024, as exportações de produtos agrícolas ao mercado australiano ultrapassaram os 111 milhões de dólares. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!